Olá, olá, boa noite. Olá, boa noite a todos. Olá, olá, boa noite. Esperar a Mariana entrar para aceitar a Mariana. Boa noite. Olá, oi, Babi. Olá, obrigada, pessoal. Aguardando aqui, a Mariana já vai entrar. Olá. Oi, Oi. Boa noite, pessoal, para todo mundo. Quem não me conhece, eu sou Cecília Carvalho, especialista em cardiologia adulta e cardiologia pediátrica. Deixar a Mariana se apresentar. olá, eu sou Mariana Baleiro, nutricionista, formada há 20 anos, chefe de cozinha, formada há 13 anos. É. Então, hoje vamos conversar sobre os 5 pilares da alimentação que afastam infarto e outras doenças do coração. Nós vamos focar na alimentação para evitar os principais fatores de risco que vão levar ao infarto, que é o diabetes, a hipertensão, o colesterol elevado, tanto o colesterol ruim elevado, o colesterol bom baixo, o triglicerídeo elevado. E nós vamos começar pelos produtos industrializados, né, Mariana? Isso aí. Importante lembrar que todas essas doenças, elas têm um perfil inflamatório, né? Então, o que que é importante? Por que que a alimentação é tão importante? Porque é através do alimento que a gente vai desinflamar esse organismo, colocar antioxidantes lá dentro. Então, por que evitar os industrializados? Porque neles a gente tem muito sal, que já vai prejudicar na pressão, né? Piorando a hipertensão. Diminui também a absorção de cálcio, que também atrapalha várias outras doenças. A gente tem nos industrializados um excesso de sal, um excesso de conservantes, excesso de acidulantes. Então, o que que é importante o que que a gente deve preferir? São os alimentos naturais. Os alimentos in natura, como a gente fala, aquela comida de verdade, a comida que a minha avó comia, né? Que são os legumes, as verduras, usar os temperos que eles estão aí na natureza e que são tão importantes para a gente e não só com a função de dar sabor ao alimento, mas eles ajudam a desinflamar, a digerir aquele alimento, eles não estão ali por acaso, né? Fazer os caldos, em vez de usar aqueles caldos de cubinho, fazer o caldo caseiro, né? Porque você aproveita os talos, as folhas, as sobras dos legumes, as cascas, que você vai enriquecer mais ainda esse caldo e vai trazer mais nutrientes para o seu organismo. Não E é vai dar isso? sabor e conseguir tirar o sal, né? Lembrar que tem muitos Sim. produtos, cúrcuma, açafrão, Mariana sabe mais, sálvia, Pois vários é. outros que vão dar o sabor e Uhum, tirar o sal, que é um dos vilões da alimentação, né? exatamente. A gente pode fazer o sal de ervas. Se vocês quiserem, eu posso deixar a receita com você, Cecília. Você põe na Ah, página o sal de ervas que sim, ajuda a temperar os alimentos. Você pode guardar na geladeira. Tem o gersal, que a gente faz uma proporção de gergelim com sal. Então, o gergelim dá sabor ao alimento, né? Com um pouquinho daquele sal. sim. E aí levanta o sabor e não precisa do sal para levantar o sabor do alimento. O sal, eu aprendi na gastronomia que o sal tá ali para dar um up, para levantar o sabor dos alimentos, mas ele não tem que ser o sabor do alimento. E quanto mais sal a gente come, mais as nossas papilas gustativas se acostumam com aquele sal. E aí o que que acontece? A gente nunca mais gosta de pouco sal, gosta sempre de muito sal. E aí vai na casa de uma pessoa que cozinha com um pouquinho de menos sal, nossa, que comida sem graça, né? Então é importante ler rótulo. Nos alimentos que tiver o sal em primeiro lugar, não é bom.
porque ali é que tá, o sal está em maior quantidade. É Se isso. tiver cloreto de sódio, glutamato monossódico, isso tudo é sal. É isso, tem que lembrar, né? Porque sempre o primeiro ingrediente que vem na lista no rótulo são os ingredientes que contém mais, né? Então, sempre observar Exatamente. isso, né? E o que a Mariana falou, que Exatamente. esses temperos naturais, não só para dar sabor, mas eles têm essa propriedade anti-inflamatória, que já se sabe que a doença aterosclerótica é o que vai acumular gordura nas artérias, é um processo inflamatório e que isso vai se desenvolvendo ao longo dos anos e desde a infância. Então, essa prevenção alimentar, tudo desde a infância, que é uma coisa insidiosa, que vai aos pouquinhos se acumulando. Exatamente. Criar bons hábitos desde sempre. Eu falo que os bons hábitos têm que ser adquiridos desde a barriga da mãe, né? Que a mãe Sim. tem que ter bons hábitos alimentares para ensinar isso para o filho. E aí é muito mais fácil quando a gente é adulto do que quando é adulto ter que diminuir sal, tirar açúcar. Tem que fazer tudo tão radical que acaba que, assim, fica mais difícil, né? Então, se a gente Sim. criar bons hábitos desde cedo, mais fácil é e a vida mais saudável a gente vai ter com certeza. Sim, tanto que a gente estamos vendo as crianças estão obesas, com colesterol elevado, hipertensas, as mesmas doenças de adulto, você está tratando em criança e que Cada poderia vez ser mais cedo, evitada né? cada vez Hoje a mais gente cedo. pega, né, Cecília, no É, consultório, criança já de 7, 8 anos com colesterol alterado, com esteatose hepática, né, gordura no fígado, e já muito novinhas. Por quê? Tudo fruto de uma má alimentação, falta de sim, atividade física, né? Então é muito importante se alimentar bem desde o início. sim. Desse pilar, você tem mais alguma coisa para acrescentar, Mariana? Acho que não. Falei dos É, caldos, falei eu dos acho que temperos, usar menos sal possível, caprichar nos temperos, caprichar no tempero do alimento, no alho, na cebola, né? Que isso é uhum, muito importante. uhum. Estou fazendo as perguntas aqui. No final, nós vamos tentar responder as perguntas, tá? Tá E o bom. que a gente não conseguir responder no final, vocês mandam em direct, que depois a gente encaminhamos para vocês. Então, o segundo pilar que nós separamos foram os açúcares, né, Mariana? E tem muito Sim. açúcar escondido que ninguém sabe, né? Com Pois vários é. nomes. O que você Então, pode falar para a gente, Mariana? é muito importante a gente destacar o açúcar, porque hoje a nossa alimentação tem muito mais açúcar e também, há um tempo atrás, as pessoas criaram pavor da gordura por conta do colesterol. E aí nós migramos para os carboidratos, Uhum. né? Então é importante destacar que o açúcar, ele também aumenta a gordura, ele também faz alteração em colesterol, principalmente nos triglicerídeos. Triglicerídeos. Então, se a gente associar gordura com açúcar, a gente aumenta mais ainda os triglicerídeos. E aí a gente piora a saúde cardiovascular, a gente tem maior chance de ter diabetes, porque o triglicerídeo é uma gordura que está associada ao açúcar no sangue, à insulina, à resistência à insulina, né? Então é muito importante a gente ler rótulo, porque o açúcar está escondido em todos os industrializados. Se tem no molho de tomate, tem no biscoito salgado e tem com vários nomes. A gente tem sacarose, glucose, glicose, frutose, que não é o açúcar da fruta, no caso, ele geralmente vem do xarope de milho, que é um açúcar concentrado, lactose. Então é muito importante ler o rótulo dos alimentos, evitar os industrializados o máximo possível. Eu sei que agora na quarentena a gente está numa fase diferente da É. vida, né? Onde a gente não está podendo ter tanta opção, escolher muitos alimentos, mas a gente evitar os industrializados, os pacotes, é muito importante, principalmente nessa fase onde a gente está mais sedentário, mais ansioso, né, Cecília? Isso tudo Não, piora a saúde ansiedade cardiovascular. e acaba comendo por compulsão, tentar ter, Exatamente. né, ter uma rotina. E uma das coisas também, Mariana, que eu acho que vejo muita confusão no consultório, são a questão dos açúcares, dos tipos de açúcar, né? O açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar de coco. É mais saudável, né? A gente sabe que não é um açúcar refinado, só que Uhum. também é açúcar. Então, às vezes, as pessoas se confundem, acham que podem usar, não, doutor, o meu açúcar é o açúcar mascavo.
Uhum. Aí E isso tudo é também, açúcar, né? né? Tudo é Açúcar açúcar, então. mascavo, demerara. O que muda é o processo de refinamento, porque eles são mais, por exemplo, o açúcar branco é mais refinado e mais processado que o açúcar mascavo. O açúcar mascavo, ele contém alguns nutrientes ainda, mas ele é açúcar. O É, mel é açúcar, né? Então, o agave é açúcar. Então, assim, o adoçante é outro ponto importante, né, Cecília? A gente isso, abordar é. principalmente para os diabéticos e para quem não é diabético, porque muitas vezes a gente usa o adoçante com a desculpa de poder comer mais aquele alimento, poder. Eu não tomo cafezinho com açúcar, mas eu tomo 10 cafezinhos com adoçante. A gente já É, sabe hoje que os adoçantes, primeiro, são artificiais, né? Então, eles muito, também são processados, eles é. dão informação para o nosso cérebro de que o açúcar está chegando, a gente libera insulina, a gente libera os receptores que a gente chama de GLUT4, que são os receptores que vão absorver essa glicose. Então, de qualquer jeito, a gente vai ter aumento de glicose. É. É como se entrasse ali uma caloria vazia. O corpo está tendo trabalho por uma coisa que não É existe. como se enganasse o organismo, né? E vai Exatamente. fazer um pico de insulina, né? Que é ruim para o Sim, organismo. exatamente. E A gente adoçante tem faz sempre que muito tentar mal. evitar esses picos, né? Sim, e o adoçante faz muito mal também para a nossa microbiota, que no finalzinho a gente vai falar um pouquinho Sim, delas também. sim. Atrapalha as nossas bactérias intestinais. Então, assim, muita moderação com adoçante, adoçante para quem realmente precisa, isso é importante falar. Outra coisa importante é falar dos carboidratos, né? Que tem os Sim. carboidratos refinados que a gente encontra no pão, no macarrão, no biscoito, na torrada. A gente deve preferir os carboidratos que são os carboidratos saudáveis, que seriam os integrais, as raízes, batata, aipim, batata doce, inhame. Muitos desses carboidratos estão esquecidos e que podem ser comidos pela manhã. A gente não precisa comer pão todo dia, não precisa lanchar pão, né? Você pode comer uma batata baroa, uma É, batata doce, né? Uma raiz, os cereais, arroz integral, quinoa, painço, amaranto, que são cereais que também não são tão comuns, mas que são importantes, que têm fibra, que têm nutrientes e que vão evitar esse pico de glicose, né? Que também vai prejudicar o diabetes e também aumentar a chance da gente ter colesterol aumentado no sangue. isso é uma boa dica, porque os pacientes também às vezes ficam querendo um substituto do pão. E hoje em dia também está Sim. muito na moda a tapioca, só que a tapioca também é um carboidrato, né? Então tem que ser Refinado. fininha e um carboidrato refinado. Então as Refinado. raízes, é, existem, né, batata doce, inhame, como a Mariana falou, é um O excelente aipim. substituto, substituto aipim e ainda contém muitas fibras, que a gente vai falar no final também, que as fibras vão ajudar a diminuir a absorção, tanto do açúcar, das gorduras. Então, tem toda uma proteção maior ainda. Perfeito, exatamente. Então é saber, não é que o carboidrato ele não é um vilão, né? Ele é muito importante, ele é fonte de energia para o nosso organismo. A gente precisa dele para energia, para o cérebro. Só que a gente tem que fazer boas escolhas, né? Não é que o Sim, pão esteja proibido. Também outra coisa importante que as pessoas falam, agora eu não como pão e como tudo pão sem glúten. Tem vários pães sem glúten, biscoitos sem é, glúten que é feito com tudo refinado, farinha de arroz refinada, polvilho que é refinado, gordura ruim. Então, assim, não adianta a gente trocar. Ah, não tem glúten, vai ser é, ótimo. Nem é. sempre. Vai E continuar tem, sendo refinado, né? Vai e tem que continuar. lembrar que o glúten não é a dieta sem glúten. Quem não pode comer alimentos com glúten são os pacientes celíacos. Então, não é Sim, que todo mundo não tenha que comer glúten, né? sim, só os Não é intolerantes, isso é muito individual. não é que vai ser mais saudável. Exatamente. Não é que vai ser mais saudável. É importante destacar isso, né? Então, são as escolhas, é ler o rótulo, é saber o que que a gente está botando para dentro do nosso corpo. Isso é É, faz- fundamental. e pães também podem fazer pães em casa com farinhas, Sim, né? Farinha de aveia, farelo de aveia, exatamente. farinhas Farinha de amêndoa, de amêndoa, castanha. castanhas.
A gente pode ir botando umas receitinhas também, se vocês É, quiserem, né? A gente pode é, toda semana colocando receitas. Eu acho que é bem sim, interessante. A gente evita os pães industrializados, que é, mesmo aqueles é. integrais também vêm com um conservante, acidulante, com sal, com açúcar, né? Sim. Até Então, no site tem CJ Cardiologia, tem CJ Med, tem uma receita de pão de uhum. farinha. Mas aí depois a gente pode mandar mais para vocês. Outra coisa E- importante para falar dos carboidratos é das frutas. As frutas são fonte de carboidrato, então a gente não tem que ter neura com a frutose, porque não é a frutose da fruta que faz mal, tá? Isso é muito importante a gente lembrar. E de preferência comer as frutas que a gente possa comer com casca, porque ali a gente preserva a fibra, né, que está na casca. Uhum, Então, assim, uhum. e evitar fazer suco, porque suco a gente acaba peneirando, diminuindo a quantidade de fibras. E difícil, por exemplo, a gente comer uma laranja com aquele bagaço, com a parte branca, é muito melhor do que a gente tomar um copo de suco, que a gente vai usar 3 laranjas, vai coar e vai ficar só a fruta concentrada ali. Então tem muito mais é, carboidrato ali concentrado, sem fibra. Então, assim, fruta é importante, mas também a gente fazer boas escolhas no modo de preparo. É, Acrescentar fibras nessa fruta, acrescentar oleaginosas, tudo isso vai ajudar muito a diminuir a carga glicêmica desse alimento. pode colocar chia, né, Mariana? Chia, Chia, exatamente. linhaça, junto com a Linhaça, fruta e as oleaginosas, que vai diminuir também a absorção do açúcar, né? exatamente. Eles estão perguntando da aveia, mas nós vamos falar no final, vai ser só sobre as Uhum. fibras e a gente vai falar mais da aveia. Sim, vamos falar da aveia. Perguntaram do azeite aí, a gente também vai Do falar das azeite também vai gorduras, vamos falar falar. do azeite, tá bom? Então, aí a gente já pode passar para a gordura, né? Para a gordura do bem, né? Podemos passar. Vamos lá. né? E a gente tem aquela polêmica toda da gordura, né? E a gordura do bem, a gordura do mal, pessoas que tiram a gordura para emagrecer, ovo faz mal, gordura faz mal para o colesterol. E aí é importante destacar que sim, temos gorduras boas, temos gorduras que não são boas, não são saudáveis. Agora, lembrar, né, Cecília, que a gordura é É, extremamente importante para o corpo. A gente precisa do colesterol para formar hormônios. Nós, mulheres, então, cerebral. né, produção de estrogênio, progesterona, tudo isso a gente forma a partir de colesterol. Outra coisa importante é para a função cerebral, né? Então, Para o cerebral. aquecimento do corpo, a gente precisa de gordura. Uhum. Então, a gente não pode restringir a gordura absurdamente, né? Só É importante a escolher a gente. boa gordura, né? Exatamente. E quais são as boas gorduras? A gente encontra boas gorduras no abacate, no coco, no açaí. O açaí é muito rico em gordura boa. No azeite, que é gordura monoinsaturada, a gente tem as gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas, que são gorduras que são boas para o nosso organismo, que ajudam a aumentar o colesterol bom, diminuir o colesterol ruim, são super antioxidantes e anti-inflamatórias, que a gente encontra então nos azeites. A gente tem também a classe dos poliinsaturados, que são o ômega 3, o ômega 6 e o ômega 9. E Que o é ômega super 3, importante. principalmente, a gente encontra nos peixes, né? Então, a gente tem na sardinha, na cavala, na pescadinha, no salmão, mas o salmão selvagem, né? No atum também. Então, lembrar dessas gorduras, né? E outra coisa muito importante, Cecília, que eu li alguns estudos, é que, assim, a gente pode suplementar? Pode. Mas Ah, o que já viram em todos os estudos é que as vitaminas, os antioxidantes, o óleo de peixe, né, o ômega 3, eles funcionam melhor no nosso organismo quando eles através da são da alimentação. Né? alimentação, porque existe uma sinergia entre os alimentos. O É, alimento não é só uma vitamina C, ele é vitamina C, ele é fibra, ali pode ter gordura, é um conjunto, e esse conjunto vai agir em prol da saúde do nosso organismo. Muito melhor do que a gente pegar um polivitamínico
e tomar e falar, pronto, É, não preciso comer fruta, não preciso comer é, verdura, eu já tô. Não funciona assim, porque a absorção, a biodisponibilidade desse alimento, desse nutriente, ele é muito melhor, muito maior nos alimentos. Então é isso importante a daí gente é comer comida, né? comida. E não Isso, ficar preocupado em gastar dinheiro com um monte de suplemento, né? Os suplementos isso são já para casos específicos e individuais. E isso já está provado, né? No último Sim, Congresso Europeu, saiu um estudo grande do ômega 3, da suplementação do ômega 3. E ficou provado que você suplementar com comprimido não adianta. Assim, não mostraram, não teve diminuição da morte cardiovascular. Mas com a dieta, sim, que é a dieta do Mediterrâneo, que a Mariana acabou de falar, com peixes, oleaginosas, azeite. Essa é a dieta que todo mundo deveria seguir e a dieta que já está provado que diminui o nosso risco cardiovascular. sim, com pouca carne vermelha, com pouca gordura saturada, né? Com tomate, né? Que eles têm bastante, que tem muito antioxidante, que é o licopeno, né? Então, isso é muito importante É, a gente destacar, né? A importância dessas gorduras boas que tem que estar. As sementes, como a linhaça, a chia, semente de abóbora, semente de gergelim, semente de girassol. São ricos em gorduras boas e vitaminas lipossolúveis, como a vitamina E, que é é. extremamente antioxidante e que faz muito bem ao endotélio, né, a parede dos vasos, né? Então, é destacar isso e evitar as gorduras industrializadas, que é a gordura saturada que a gente tem na manteiga, na gordura da carne vermelha, na pele do frango, as gorduras trans, que As estão assim, vísceras também, né, Mariana? Nas as vísceras tem mais vísceras, gordura, então sim, fígado, né? exatamente. O camarão é muito gorduroso. Sim, tem Tomar colesterol cuidado. maior, pois é, os frutos do mar de um modo geral. Então, assim, a gente sabe fazer boas escolhas. Eu, às vezes, não me preocupo tanto com os frutos do mar, porque eles não são tão comuns no nosso dia a Sim, dia, né? A gente não come é, tanto, tirando o Nordeste, né? Que as pessoas tenham é. mais acesso. Mas a gente aqui, acaba que eu acho que no Rio de Janeiro a gente come muita carne vermelha, né? Partes gordas, então é preferir as partes magras, o filé mignon, o patinho, o contrafilé não, porque ele tem aquela gordura, aí teria que tirar, né? E sempre Então, tirar a gordura antes do cozimento, né? Se sim, fizer com a gordura para tirar depois, no cozimento vai ser absorvida toda aquela gordura para a carne. também passa. Pois é, na hora de assar o frango, o ideal é assar sem a pele, né? Até porque quando a gente tem a gente chama isso de reação de Maillard, quando a gente tem o carboidrato, né, a proteína junto com a gordura, a gente faz aquela crostinha que é uma delícia que todo mundo adora, E mas vai aquilo a entupir gente tudo. chama de agentes de glicação avançada. Eles são altamente inflamatórios. Então não é bom comer tudo muito torradinho, porque realmente você aumenta o processo inflamatório no organismo. Aqui estão perguntando que os Do azeites para azeite, né? cozinhar, sim, é o ideal, é o que a gente recomenda, né? E o extra virgem, sim, o ideal seria usar o extra virgem também para cozinhar, porque ele tem uma estabilidade muito boa, mesmo em altas temperaturas. Mas por ele ter um valor maior, ele ser mais caro, a gente pode priorizar esse extra virgem para salada, para as comidas cruas, né? Para as comidas que não vão ser muito aquecidas, e para cozinhar pode ser Uhum. um que não seja de tão boa qualidade ou que não seja tão caro, tá? E, Isso e também até é possível. o vidro também tem que ser escuro para não oxidar, né? Sim, exatamente. Vidro Preferência, né? verde é para não oxidar, de preferência, porque no vidro transparente entra luz, então oxida aquela gordura, a gente perde as vitaminas também que estão ali, tá? Tô Então é perguntando. importante. Desculpa, fala. Pode falar, pode falar. Não, eles perguntaram também do óleo de coco, que a gente estava conversando também. Porque está na moda, mas também tem que ser tudo com moderação, que ele também Sim, aumenta o colesterol ruim, o LDL, né, Mariana? sim, em excesso com certeza. Então é importante. Pode cozinhar com óleo de coco? Pode. O bom é alternar, é usar, eu vou fazer um peixe, vou fazer com óleo de coco, até porque ele dá sabor. E dá um E hoje sabor gostoso, né? exatamente. Então, pode usar, mas é moderação.
o óleo de coco. Outro óleo também que é ruim, que é muito usado pela indústria, é o óleo de palma. Você pode ver que a gente lê rótulo, tem muita coisa industrializada que é feita com óleo de palma e ele também tem uma boa quantidade de saturados. Então também devem ser evitados, tá? E isso foi uma enganação da indústria, porque a Sociedade Brasileira de Cardiologia, todas as sociedades estão batalhando para diminuir a gordura trans dos alimentos, e aí vieram com óleo de palma como substituto, mas que também faz mal para o organismo, né? Exatamente, a margarina, que faz muito mal para o organismo, né? Que é uma gordura trans, uma gordura modificada quimicamente. Então, assim, muito importante a gente ter atenção, evitar bacon, evitar manteiga. Ela não está proibida, mas, assim, diminuir a quantidade. Preferir a manteiga de boa qualidade, uma manteiga ghee. Por que a manteiga ghee? Ou a manteiga clarificada? Porque a gente tira as impurezas dela, ela fica mais, como se assim, não mais saudável, mas fica com menos impurezas, menos alergênica, mais fácil de digestão. Então também é uma Uhum. boa opção, mas tudo com moderação, nada em excesso, né? Eu tenho até uma paciente que foi com a moda da dieta low carb, ela tirou todo o carboidrato, começou a comer todas as gorduras, bacon, muita carne vermelha, o colesterol aumentou expressivamente, foi a 300 de colesterol e ela achou que estava fazendo certo. Então, tudo com muita moderação, né? Moderação é tudo, né? É o nome. Sempre. É o nome, exatamente. Então, é super importante a gente sempre lembrar que não existe, não ter esse terrorismo nutricional que a gente tanto fala, Sim. que tudo é, ai, não pode glúten, não pode leite, não pode lactose, não pode isso, não pode, agora não pode mais nada. Não é isso, é moderação. É sempre pode comida de verdade. Legume, verdura, fruta, arroz, feijão, isso sempre pode, sempre pôde. Nunca saiu de moda, na verdade, né? Não é fugir dos pacotes, né? É comer a comida que a nossa avó comia. Se você olhar um rótulo que tem 30 ingredientes, isso não pode ser bom. Que tem letra e número, é DTA 25, isso não é comida. Então, não é bom a gente comprar, né? É comida em casa, é preparar o pão em casa, comida em casa, um bolo caseiro. Comer de vez em quando, não tem problema nenhum. Então, um Não dá pra alimento gente que comer tenha todo mais, dia. um alimento que tenha mais que 5 ingredientes no rótulo já começa a Já não é desconfiar, né? exatamente, já não é bom. Se em primeiro lugar tá a farinha refinada, tá o açúcar, tá o sal ou tá a gordura, a gente tem que ficar alerta, né? Se é um produto integral, o que tem que ter em primeiro lugar é um produto integral, não refinado, né? Então, isso é importante a gente falar. Então aí já vamos lá. Aí já foi as gorduras do Vou bem, ver as a gorduras hora. do mal, né? E Uhum, as fibras, né? Que existem muitas, tanto nos alimentos sim, naturais, né? Nas frutas, tudo. E o pêssego, farelo de aveia. sim, as fibras são extremamente importantes para o nosso organismo, né? Elas vão ajudar a diminuir o colesterol, a diminuir a absorção desse colesterol, a controlar a nossa glicose, a glicose que entra no nosso organismo. Elas vão controlar a produção de colesterol, elas vão controlar a nossa microbiota intestinal. E por que que é importante a gente ter uma microbiota intestinal saudável? Por quê? É ali que a gente absorve os nutrientes, que a gente regula o nosso organismo, que a gente produz serotonina, que a gente tem ligação com o fígado, vesícula, intestino, ali está tudo conectado com o nosso corpo todo. Né? E cada Então, vez está sendo mais estudado, né, Marina? exatamente. Então, a fibra, por que é importante a fibra? Porque a fibra, e principalmente as fibras prebióticas, eu vou falar as fontes dessas fibras, né? Por que que elas são tão importantes? Porque elas vão alimentar, elas não são digeríveis pelo nosso organismo, e elas vão servir de fonte de energia para as bactérias boas do nosso intestino. E aí, se a gente está em equilíbrio, tem mais bactéria boa e menos bactéria ruim, isso quer dizer o quê? Que o nosso organismo, o nosso intestino, está funcionando bem, está absorvendo os nutrientes de uma maneira boa. As bactérias no nosso organismo também são importantes
para produzir vitaminas como a B12, a vitamina K. Então, manter uma boa microbiota intestinal é fundamental. Então, até perguntaram aqui, né, o que dizer em relação aos probióticos. É importante probiótico? Sim, muito importante. Mas não adianta a gente tomar probiótico e não comer prebióticos. Porque a gente todo dia vai colocar probiótico, vai botar bactéria boa dentro do intestino, mas não alimenta elas. Elas precisam crescer, elas precisam ser alimentadas. E aonde que... Então, existe... A gente chama do simbiótico, que é o probiótico com prebiótico que formam um simbiótico. Aí sim a gente tem o componente importante, fundamental para a saúde intestinal. Tá? Então, onde que a gente encontra esses prebióticos? A gente tem na banana, principalmente na banana verde, que é quando a gente tem mais amido resistente. É esse amido resistente que serve de nutriente para a nossa microbiota, para as nossas bactérias boas. Então, uma dica que eu dou, que eu acho muito legal, a gente pode fazer a biomassa de banana verde, que também já foi muito falada, né? Que a gente tem que cozinhar a banana na panela de pressão. Mas o que eles viram em estudos é que a banana verde crua, ela tem mais amido resistente que a banana cozida. Então, a dica que eu dou para os meus pacientes é: pega a banana verde, corta ela em rodelas, rodelinhas, assim como se fossem moedinhas, e coloca no freezer. Vai fazer um suco? Bate vai fazer um suco verde, bate com a biomassa. Pode até fazer uma preparação quente, não tem problema. Pode botar no feijão, depois do feijão pronto, no molho de tomate, tá? Aqui estão perguntando como fazer a biomassa. A gente coloca a receita, tá? Você vai pegar o cacho de banana verde, vai colocar dentro d'água na panela de pressão, vai cozinhar depois da panela de pressão, vai cozinhar por 7 minutos, vai desligar, esperar sair a pressão, tira a banana verde, tem que ter muito cuidado, porque ela está muito quente, o ideal é descascar ela ainda quente e bater ela ainda quente, senão depois ela vira um cimento. Então você abre ou com um pegador ou com um garfo, coloca no liquidificador, aproveita um pouquinho daquela água que tem na panela para ajudar a bater. Bateu, vai virar um creme. Ali você divide em vários potinhos e vai usando essa biomassa. Pode fazer estrogonofe com biomassa, pode fazer recheio de empadão com biomassa, pode botar no suco verde, na sopa, no feijão, no molho de tomate. Ela é bem mais fácil de utilizar do que a banana crua, né? A banana crua a gente fica um pouco mais restrito. Mas, assim, qualquer banana, Mariana? Tem algum tipo qualquer banana verde, não. Qualquer banana verde a gente vai ter amido resistente. Pode ser a prata, a nanica, a ouro, tá? A que a gente encontrar. Se puder ser ela orgânica, melhor ainda, né? Se a gente puder preferir os orgânicos na medida do possível, é ótimo, tá? Então a Simone até falou aqui que já fiz em casa e coloquei em formas de gelo no freezer. Minha paciente, né, Arlinda? Boa dica. Outra coisa é muito bom. Que pode fazer dos caldos que você tinha falado é preparar o caldo de legumes para evitar o sal do início, colocar em cubos de gelo, tirar e vai usando aos poucos. Então, para ficar prático para o dia a dia, né? Dos peixes também a gente já tinha falado, que já passamos, mas da sardinha, do atum. Não é o ideal, mas você também pode usar a sardinha em lata, o atum, que também tem os benefícios. Vão ter, tem mais sal, componentes químicos, mas é melhor do que não comer peixe nenhum. Que também vai ter a propriedade de ômega 3, dos benefícios, né, Mariana? Em épocas difíceis, temos que ir adaptando, né? Exatamente. Então, onde a gente encontraria as fibras prebióticas? Eu já falei na banana verde, na batata Yacon, não sei se todo mundo conhece, mas é uma raiz que tem muita fibra prebiótica. Ela tem um sabor que lembra pera. Então, é bom de usar, você pode usar na salada de fruta, você pode colocar na sua fruta de manhã, que ela ainda vai ter o potencial de alimentar suas bactérias intestinais e diminuir
a sua glicose, a gordura. Então, é uma opção, tá? A batata com, a banana, a chicória. O que mais que a gente tem? Aveia, alho, cebola, são riquíssimos também em fibras prebióticas. A alcachofra também, o aspargos, o alho poró. Então, assim, a gente tem bastante alimentos com fibras prebióticas que vão ajudar o nosso intestino. Eles estão E perguntando aqui quais são as doenças cardiovasculares que são evitáveis com a alimentação. Você vai evitar o infarto, o AVC, o derrame cerebral, o diabetes, a hipertensão, que todos são as principais doenças, o colesterol elevado, que vai levar a infarto, o AVC, né? Que é o processo da aterosclerose, como a gente falou, e que a Mariana está falando tão importante das fibras, da microbiota intestinal, é diminuir esse processo inflamatório que eu falei no início, que a aterosclerose ela é um processo inflamatório das artérias, do endotélio, da parte interna das artérias, que é onde ocorre a obstrução, que vão causar as principais doenças cardiovasculares. sim, e se a gente colabora, né, se a gente põe bons nutrientes para dentro do corpo, a gente diminui o processo inflamatório, diminui a agressão aos nossos vasos sanguíneos, né? A gente melhora a microbiota e com isso a gente melhora a saúde do fígado, que é tão importante, né, Cecília, a gente cuidar bem do Sim, nosso fígado para que tenha um bom metabolismo de colesterol. Nosso fígado, coitado, ele é sobrecarregado com a quantidade de metais pesados que a gente ingere, poluição, tantos, né, que, assim, compostos que não são nutrientes, que não são reconhecidos no nosso organismo, né? Então, que a gente tem que cuidar bem. E cuidando do intestino, a gente já está ajudando uma boa parte do nosso corpo, porque eles estão todos interligados, né? Então, é muito importante. Não só os prebióticos, mas as fibras solúveis e insolúveis que a gente vamos encontra. falar, Mariana, das fibras, né? Quer falar um pouquinho? Não, uma que eu tenho usado, prescrito para os pacientes, é o psyllium, que ele não altera o sabor dos alimentos, é uma das fibras insolúveis mais estudadas, né? E o farelo de aveia, que também tem um custo acessível para todos. E no início também da live, eles perguntaram de mingau do farelo da aveia. O farelo da aveia é melhor do que o flocos, né, Mariana? Qual é essa diferença? Sim, Explica aí pra porque gente. o farelo de aveia, ele vai ter mais, ele vai preservar mais todo o conteúdo da aveia. Então, a gente tem aquela casca com mais nutrientes e mais fibra. Então, o farelo seria o grão praticamente intacto, né? E com um maior teor de fibra. Que tem, o que a gente tem na aveia? A gente tem as lignanas, que são extremamente importantes para a diminuição do colesterol. Então, é muito importante. Então, o farelo seria melhor. Eu até comentei com a Cecília que eu gosto de fazer em casa, que é bom fazer farofa com Achei ótima essa dica. botar meio a meio, metade farinha de mandioca, metade farelo de aveia. Até porque a aparência e a consistência dos dois é bem parecida. Então, você pode misturar, fazer sua farofa normal, ou faz com azeite, ou pode fazer com um pouco de manteiga, ghee clarificada, não tem problema. Colocar cenoura ralada, que você está agregando fibra, beterraba ralada, tá? Então, assim, é super importante você fazer e vai ter mais fibra na sua farofa. Então, você ainda come aquela farofa que você tanto ama, diminui o teor de carboidratos e aumenta a quantidade de fibras, né? A gente também pode colocar essa receitinha no Instagram para vocês, tá bom? Eles estão perguntando aqui onde encontrar o pícilo. O pícilo em lojas de produtos naturais. Você encontra facilmente. E pode ser usado também nos bolos, nos Sim, pães, que para agrega agregar. fibra, né? Sim. Agrega A fibra, inulina, a goma guar, todos esses são fibras, né? Fibras insolúveis que vão ajudar muito na saúde intestinal. E você pode agregar nas suas preparações. Você vai estar aumentando a fibra da sua preparação e melhorando o perfil, né, glicêmico da sua preparação, né? Então, onde que a gente encontra essas fibras? Né? Nas frutas com casca de preferência, nas folhas. É muito importante comer folha e não é só alface, gente. Porque você pergunta assim,
Né, Cecília, a gente pergunta, você come salada? Como todo dia. Sempre. Aí come alface e tomate, alface e tomate. Gente, a gente tem muitas folhas. A gente tem couve, chicória, acelga, rúcula, agrião, folhas verdes escuras que contêm tantos nutrientes. Outra coisa importante, até falando das folhas verdes escuras, que elas são fontes de magnésio. E o magnésio é extremamente importante para a saúde cardiovascular, Sim, porque ele importante. vai atuar, né, no endotélio, no relaxamento desses vasos. Ele é um antioxidante super poderoso e a gente encontra o magnésio nas folhas verdes escuras, nos feijões, né? Então é muito importante acrescentar esses alimentos e variar, né? Não é só comer o mesmo alface todo dia. Tem alface verde, tem alface É. roxo, tem alface americano, né? E eu tô lembrando aqui também, tomar cuidado com os molhos na salada, né? Salada ótimo, mas nada daqueles molhos prontos de mercado. O ideal é Exatamente. limão, azeite, limão, bom azeite ou um vinagre e nada de saleiro na mesa, né? Pois é, evitar o saleiro na mesa, É. porque com certeza dá mais vontade de colocar. Uma coisa importante é a gente ir diminuindo o sal aos poucos para ir se acostumando com a quantidade menor e daqui a pouco suas papilas gustativas se acostumam com aquele sabor, com menos sal. É o mesmo que eu falo pro açúcar. A gente vai Para para poder, assim, eu tomo café com muito açúcar. O que que eu explico? Vamos diminuindo aos poucos. Não vai sair daqui e amanhã tomar o café amargo. Porque suas papilas gustativas, o seu cérebro, eles não estão acostumados com esse, Uhum. com esse amargor, né? E por isso também que é importante a gente falar das folhas verdes, porque elas têm um amargo que é pouco comum no nosso dia a dia, né? Que é comer essas folhas mais amargas. Eu comentei também com a Cecília, que eu também atendo pacientes vegetarianos. Então a gente tem as punks, que são as plantas alimentícias não convencionais. São plantas que a gente pouco vê, mas que são extremamente nutritivas. E aí a gente tem a beldroega, que ela é riquíssima em ômega 3 e é de Mas, fonte vegetal, mas é né? fácil, é fácil encontrar? Não é tão, assim, é fácil encontrar mais em feiras de orgânicos. Nesses Uhum. grandes mercados é muito difícil, né? Porque Uhum. eles não têm uma produção, na verdade, industrial dessas punks, né? Então, assim, a gente acha mais nos pequenos produtores. Mas também é importante a gente, sempre que puder, ir às feiras orgânicas, comprar do pequeno produtor, porque a gente vai estar estimulando esses pequenos produtores. Então, quanto mais pessoas comprarem, mais acessível vai ficar o preço e mais fácil vai ser a gente aderir aos orgânicos, né? Porque também são muito importantes. Agrotóxico também é extremamente inflamatório, né, Cecília? Sim, com certeza. Então, também fazem mal. Eu sei que é impossível a gente ter uma alimentação 100% orgânica, mas se a gente puder incentivar esses pequenos produtores, a gente vai estar ajudando a eles e nos ajudando, porque a gente também vai aumentar a possibilidade de diminuir o valor desses alimentos. Tá falando, os vegetarianos têm que tomar cuidado também, porque eles têm muita carência de vitamina B12, né? E esses são os Sim, bons substitutos, né? O sim, ideal, pelo menos, da exatamente. carne vermelha, 2 vezes na semana. Porque tem o ferro, a principal fonte de ferro que o organismo absorve, absorve mais facilmente da carne vermelha. Então, também a carne vermelha não é vilã. Não precisa tirar totalmente a carne vermelha, né? Voltando ao que você Sim. falou dos E, vegetarianos. e quando a gente come as folhas verdes escuras, é sempre bom a gente associar com uma fonte de vitamina C, porque vai ajudar a Na... absorver melhor esse ferro que não é tão absorvido tão naturalmente como o ferro das fontes animais, da carne vermelha, do frango, né? Então, associar. Eu até indico para crianças, eu atendo muitas crianças, a mãe pode criar o hábito de pingar limão no feijão, na couve, ou junto desse almoço, depois dar uma sobremesa, fonte de vitamina C, para que absorva melhor esse ferro, né? O brócolis também, que é um vegetal verde escuro, que também é rico em ferro. A beterraba, que também é rica em ferro, né? Então, eu acho que o mais importante de tudo isso, né, que a gente falou, outra coisa que eu acho que eu esqueci de falar é que as oleaginosas, as castanhas,
Ah, São sim. ótimas fontes de gordura boa, de fibra, de vitaminas, tá? Então é importante a gente colocar no nosso dia a dia, importante variar o tipo de oleaginosa, não comer a mesma todos os dias, nem em muita quantidade, porque elas também são hipercalóricas. Elas podem fazer parte de um lanche, acompanhar uma fruta, né? Mas não é para a gente sentar e comer igual É, pipoca, ou comer aquelas castanhas que são fritas, cheias de açúcar, cheias de tempero, ou que tem aquelas casquinhas, né? Então, nada dos assim, amendoins com casquinha, né? pois é, Aquilo pois é. aí. Então, assim, é super importante também ter as oleaginosas como boas fontes de gordura. A chia, a linhaça são excelentes fontes de gordura, ômega 3, né? Então, lembrar desses nutrientes, desses alimentos. E outra coisa importante a gente lembrar, né, Cecília, eu acho que a gente quer passar de recado fundamental É, com essa live, que é a gente sempre lembrar. O equilíbrio é equilíbrio. tudo, equilibrar, variar, a gente precisa variar os nutrientes, mudar, porque a gente tende, como ser humano, a mesmice, Ficar na a mesmice. comer as mesmas coisas todos os dias. Então, é variar, é alternar, é mudar o legume, é mudar a folha, é mudar a carne, é mudar o arroz. Ele pode ser integral, ele pode ser negro, ele pode ser vermelho, ele pode ser branco, né? Comer feijão preto todo dia. A gente pode comer feijão vermelho, feijão branco, feijão mulatinho, grão de bico, lentilha. Então, assim, são tantas opções. Nós brasileiros somos tão sortudos, né? Tão abençoados por ter tanta opção, por ter tantas frutas, e a gente vai e come tudo no pacote, sem nutriente, tudo pobre em nutrientes, cheio de conservantes, cheio de gordura e cheio de sal, né? Então é comer os alimentos naturais, variar, equilibrar, né, o máximo possível e sempre pensar na qualidade dos alimentos. Pensar em qualidade, não é tirar o carboidrato, é escolher o melhor carboidrato. É, Não é tirar a gordura, é é. escolher a melhor gordura, Porque aí tira o né? carboidrato, aumenta demais as gorduras. As oleaginosas, existem várias, pistache, baru, Sim, oleaginosa que eu sim, descobri há pouco tempo, que eu adorei e indico para os pacientes. É fonte de ferro, né, Mariana? Mas, exatamente. né? E é uma variação, né? Para a gente não comer a mesma coisa todo dia, né? Eu sei que agora na quarentena estamos numa fase É, diferente, com lojas fechadas, né? Então aqui a gente está falando de variedade, claro que na medida do possível, né? A gente, do que puder. Mas assim, a gente hoje tem lugares que estão entregando, tem até produtores orgânicos que estão entregando em casa, que tem preços bem acessíveis, então a gente procurar saber, isso também é bem importante. Mari, estão perguntando sobre a gordura do porco, também com A moderação. gordura do porco ela é uma gordura saturada, né? Então ela não está proibida, né? A gente vai sempre ouvir falar, poxa, mas a minha avó cozinhou com banha de porco e viveu até os 100 anos. Bem, não é só isso, né? As nossas avós, bisavós viveram em outra época, elas não tinham tanta poluição, tanto estresse, um trabalho, tanto sedentarismo, né? Porque a gente foi ficando mais sedentário, com controle remoto, sentado, computador, né? Então, ela não está proibida. A gordura de porco, ela pode ser utilizada, sim, mas ela também tem que ser usada com moderação. É o que você falou desse equilíbrio, o padrão nutricional do brasileiro, ele vem mudando, né? Ninguém come mais o arroz, o feijão, então mais produtos industrializados. E isso tudo Exatamente. aumentou, está expressivamente a obesidade aumentando, sobrepeso, obesidade, e com isso todas essas doenças que nós já falamos, né? O Sim, Brasil, infelizmente, nós somos o sexto país no mundo no ranking de obesidade, que não é nada bom, né? Junto com a obesidade vem todas é, é, as doenças, né? pois é. Então, isso até é uma coisa interessante que eu vi com os meus pacientes, né? Que assim, muitos se voltaram para comida de casa, por essa falta de opção, né? É. Começaram a preparar sua própria comida, começaram a procurar mais receitas na internet.
Então, isso assim, a gente tem que ver também o lado bom das coisas ruins que nos É, acontecem, né? Porque as famílias começaram a cozinhar juntas, os filhos foram para a cozinha, né? Chegaram mais perto do alimento. Então, isso também é importante. Então, aproveitar esse momento para a gente se aproximar do alimento, se aproximar da família, comer em família. Isso tudo faz parte de um equilíbrio, de qualidade de vida, de tudo, né, Cecília? não, sim. Isso é uma fase para a gente repensar nosso modo de vida, né? Sim, E poder, coisas que você nunca conseguiu fazer, fazer seu próprio alimento, essa é uma hora que você pode mudar para depois manter, né? sim. Criar novos hábitos e Não, bons não, hábitos, né? Ver que é possível a gente viver sem aquela vida enlouquecida e corrida e partir sempre para os congelados, para os produtos prontos, né? Para poder ter tempo para as outras coisas. A gente pode ter tempo para tudo e equilibrar a escala de importância, porque a alimentação ela é muito importante para tudo, né? Se a gente está doente, se está com uma pressão alta, uma doença cardiovascular, a gente não consegue fazer as outras coisas. Então, sem saúde, você não consegue fazer mais é. nada, né? É. Então, é importante isso. Primeiramente, focar na saúde, que sem saúde que eu falo para os pacientes, doutora, eu não consigo, mas a gente tem que dar um jeitinho de manter uma rotina saudável, né? Sim, atividade física, a gente não pode esquecer o quanto ela é importante, né? O quanto ela é fundamental para o equilíbrio do organismo, para melhorar, porque quando a gente tem um aumento de gordura, aumento de triglicerídeo, o exercício físico e na glicose também, eles são fundamentais para queimar essa gordura, para diminuir essa glicose, né? Para a gente manter o Precisa. coração funcionando em dia, manter a musculatura. Então, assim, o exercício físico, a alimentação, né, é aquele combo fundamental. Sim, Sempre, todos os sim. dias, mesmo que em casa, confinado, a gente tem que dar um jeito de se alimentar bem, tentar manter a calma, isso vai passar, né? E fazer exercício. Até porque E não fazer, faltam e lives aí, fazer, né, com exercícios, com jeitos de se exercitar, vai fazer limpeza em casa. Isso sempre faz com é, que o corpo esteja, né, se movimentando. não, e fazer uma rotina, né? Não acordar, Sim, ficar de pijama, acordar, tomar um sim, banho, mesmo que você vá trabalhar em casa, ter horário para as refeições, mesmo não sim. tendo horário de trabalho, que isso vai influenciar muito no que você vai ingerir, né? Exatamente. Ó, aqui E tá cheio de gastar. personagens. Nossos Tá, personagens, nossos é, professores queridos, estão dando todos várias aulas aqui. maravilhosas. É, Então, para ninguém ó, ficar parado em casa, não é? podem seguir todos, tem Isso aulas aí. diretas. Pelo menos 30 minutos todo dia, exatamente. Então, não tem desculpa para Não. ficar E é o parado. que é o ideal. No mínimo, a Organização Mundial de Saúde, né? Você tem que fazer 150 minutos por Por semana, um semana. adulto. Então, nem é Sim, tanto assim. sim, é super tranquilo. E os adolescentes, 300 minutos por semana. Então, encaixar, Exatamente. fazer dentro de casa mesmo, como a Mariana Uhum. falou, até atividades diárias, usa a Diárias, cadeira, o sofá, exatamente. A se vassoura. tiver, né? Não é? E outra coisa importante também para finalizar, que eu acho que a gente já está com o tempo A gente está acabando, acabando. é lembrar que ela falou de rotina, é lembrar do sono, tá, gente? O sono é super Fundamental. importante para todo o nosso organismo, né? Para a produção de melatonina. A melatonina ela vai muito além de um hormônio do sono. Ele é um hormônio reparador que quando a gente dorme, ele vai lá e limpa nosso organismo, repara nosso organismo, né? Nos livra dos radicais livres. Ela também regula todos os nossos hormônios, o cortisol, hormônios do sono, né, que é a melatonina. Então assim, é muito importante dormir bem e ter uma regularidade, dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, que é uma coisa que na quarentena nós mudamos muito, É né? que A a gente gente fala que mudou a rotina de uma maneira muito grande. Então, tentar manter a rotina mesmo com toda essa desrotina toda, né, que a a gente gente fala está que é a vivendo. higiene do sono, né? Você se preparar para Sim. dormir, Uhum. muito cuidado com celular, luz de celular, né? Pois é. Gente, não E ter conseguimos rotina.
responder todas as perguntas, Sim, ó, podem aqui mandar, perguntaram, um podem sono mandar ruim no... impede o emagrecimento? Sim, já está Sim, provado que é, a melatonina também ajuda na correlação com o sobrepeso, com o cortisol, com vários hormônios de fome e saciedade que são regulados, tá? Então, sim, o sono, quem dorme pouco tem mais chances de ter o é, sobrepeso, sim. isso já está provado. Eles tinham perguntado se pode colocar chia em tudo. Pode colocar chia em tudo, Pode, mas o né? bom é alternar. Chia, Né? linhaça, botar Né? gergelim. O gergelim é extremamente rico em cálcio. Eu indico muito, principalmente para as mulheres, né? Que a gente tem sempre mais osteoporose. Então é importante, né? Comer também mais gergelim. Tem Eu alimentos também. que melhorem o sono, sim. A gente tem os alimentos ricos em fitomelatonina. A gente tem os Isso alimentos ricos em estou triptofano, falando, né? que são precursores, né, da serotonina e da melatonina. O próprio ômega 3 ele faz parte da cascata de formação da melatonina, então o ômega 3 também é importante. A gente E tem agora quais são? 4 minutos. Ah, então nós vamos ter que encerrar, né? Senão a gente não consegue gravar live. Pessoal, ó, então espero que vocês tenham gostado. Vamos voltar a ter mais lives. Daqui 15 Sim, dias teremos outra live, terça-feira, às sim. 18 Podem também horas. sugerir temas, tá? A É, gente depois vai abrir caixinhas de perguntas e a gente pode fazer uma live só para responder perguntas, né, Cecília? sim, pode ser a próxima, pode ser até só de perguntas e respostas. Vocês vão nos enviando antes para mim ou para Mariana Uhum, e tá respondemos as ótimo. perguntas, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Cecília, pelo convite. De nada. Adorei. E que seja Gostei a primeira muito. de muitas. Vamos repetir. Obrigada a todo Vamos. mundo que participou. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite.